Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Romanos, capítulo 7, versículos de 14 a 25. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Realmente não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Ora, se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Na realidade, não sou mais eu que pratico a ação, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne, pois o querer o bem está ao meu alcance, não porém o praticá-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que ajo, e sim o pecado que habita em mim. Verifico, pois, esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Comprazo-me na lei de Deus, segundo o homem interior, mas percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão e que me acorrenta à lei do pecado que existe em meus membros. Infeliz de mim! Quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, Senhor nosso. Assim, pois, sou eu mesmo que, pela razão, sirvo a lei de Deus e pela carne, a lei do pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O grande combate interior. Paulo vai chegando num ponto em que a gente vai entendendo muito mais do que as bases do certo e do errado. Uma vez que já entendido isso, que a lei é boa, só que fazer o que a lei manda simplesmente não vai nos justificar, nos salvar. Eu preciso ter fé, mas preciso fazer o que agrada a Deus, preciso viver para Ele. Entendendo todas essas realidades, a gente precisa entender que, antes de tudo, o lugar principal onde tudo isso acontece, essa luta, esse conflito, esse combate, é dentro de mim. É dentro de você. Porque se eu não faço o que eu quero, faço o que eu não quero, ou seja, eu quero fazer a vontade de Deus, mas aí eu peco, eu não consigo, eu me sinto fraco. Como que a minha cabeça, a minha ideia, o meu desejo é e eu não consigo fazer aquilo, eu sou voltado para alguma força está agindo para que eu, mesmo conhecendo a verdade, mesmo sabendo que é de Deus, seja arrastado para o que não é de Deus. Há um pecado agindo em mim. Por isso que nós precisamos da graça de Deus para resistir ao pecado e ele não nos domine mais. Por isso que, como nós vimos há uns capítulos atrás, eu preciso morrer para o pecado. Eu até usei o exemplo, quando a gente, infelizmente, fica com raiva de alguém e há pessoas que falam assim, essa pessoa para mim morreu, não quero saber, para mim está morto. Por quê?
Porque você não quer saber mais daquela pessoa, não quer mais falar, não quer pensar nela, não quer que falem dela para você, não quer que lembrança dela, joga fora foto, e-mail, carta, tudo que for dela, tira ela da sua vida porque para você ela morreu. Nós temos que fazer isso com relação ao pecado. Morreu. E se o pecado não morre, eu que tenho que morrer para ele. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Só que essa luta não é assim, tão rápida. Não é igual a gente via em alguns anos atrás, quem conheceu o Mike Tyson, né, e viu ele lutar, né, ao vivo, viu algumas lutas dele em que não durava 30 segundos a luta. Era o tempo dele se aproximar e dar uma sequência de socos, às vezes um único. E era tão forte, era tão violento o golpe dele, que era nocaute. Ou seja, não tinha graça a luta, né? Não era aquela luta que você via, a troca de golpes entre os pugilistas. Não tinha isso. Então, nossa luta contra o pecado não é do tipo, nós somos o Mike Tyson e acabou. Não, aquela luta vai se estender por 12 assaltos, que eu acho que é o máximo, né? Ainda hoje. 12 rounds, né? Desculpa, assalto não, rounds. 12 rounds, né? Longos rounds, em que a gente fica todo moído, né? Os lutadores, quem tem estômago para assistir luta de boxe, né? Vê como eles ficam arrebentados, né? Vão levando murro, soco, nariz entorta, sangra, coloca um monte de algodão ali, e supercília, vai, coloca uma fitinha e tal, o cara vai, já sabe que ali tá doendo, bate lá de novo para descer sangue, é terrível. Tem gente que fica doente, tem gente que morre em consequência das pancadas que foi levando, mas lutou. O nosso caso, da luta contra um homem velho, porque há um homem interior que precisa viver. Aqui, ó, versículo 22. Comprazam-me na lei de Deus segundo o homem interior. Mas percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão e que me acorrenta à lei do pecado que existe em meus membros. Infeliz de mim, quem me libertará desse corpo de morte? Aí, graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque é Ele quem nos liberta, por sua paixão, morte e ressurreição. Já agora, é claro, pelo perdão que Ele nos oferece, que Ele nos dá, nos concede. Só que eu preciso viver lá no confessionário, gente. Eu preciso frequentar o confessionário, por quê? Porque nós, nessa luta, caímos de novo. E é assim que acontece no boxe, os rounds vão seguindo, e aí você cai, pum, caiu no chão. Foi nocaute? Não, você tá caído, e o juiz começa lá, 1, 2, vai contar até 10. Você levanta, aí ele vai, para um pouquinho de novo e volta a lutar. Nossa luta contra o pecado é assim. A gente vai lutar até o 12º round. Temos força para vencer esse inimigo? Por nós mesmos? Claro que não. Se não fosse assim, Jesus não precisava vir ao mundo dar vida para nos salvar, né? Então, é claro que nós não temos força por nós mesmos para vencer esse inimigo, mas o Senhor está conosco. Ele é o nosso treinador. Comparação meio estranha, né? Mas foi a que Deus me deu agora. Para a gente entender essa luta, esse grande combate interior. Há uma força que age em mim. Então o homem novo está combatendo um homem velho. O homem interior está combatendo um homem carnal, que quer só satisfazer a concupiscência e as paixões enganadoras. E eles estão na luta, eles estão brigando. Quem será que vai ganhar? Vai depender de você, meu irmão, também. De você e eu ligados ao Senhor. Se estivermos ligados a Deus e convencidos de que Ele é o nosso Senhor e Salvador, nós venceremos. A gente pode chegar todo arrebentado,
Depois Jesus conserta. Chegar no final da vida, assim, de tanta luta, tudo. Oh, nossa, quanta canseira, quanta luta. Mas olha, venci, vitória. Quem viu os filmes, né, sobre boxe antigos, né, rock, né, como é que terminava? Terminava assim, né, a vitória era mais gostosa no final, ele todo arrebentado depois de cair, cambalear, ir para as cordas, ser espancado, e cai várias vezes, e conta, e ele lembra da família, ele lembra de quem ele ama, ele lembra do treinamento, ele lembra do técnico. Nós precisamos fazer isso, lembrar da nossa família, lembrar do amor de Deus, pensar no céu e continuar lutando. E aí quando termina, todo arrebentado lá, mas com o braço erguido, eu venci. É isso. É isso que nós precisamos fazer. Nessa luta. Servindo a Deus, sabendo que às vezes a gente vai cair, mas a gente precisa levantar. Vamos anotar no nosso diário? Princípios eternos, aqui, essas verdades, tantas e tantas, espalhadas pela carta aos Romanos. E aqui mais, do versículo 14 ao versículo 25, pode anotar. Princípios eternos. Anota também qual a mensagem de Deus para você hoje e como colocar em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, quero convidar você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o like, que o seu like evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia toda com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib, identificando essas realidades, sublinhando aqui na sua Bíblia. Se você ainda não conhece o método, na descrição do vídeo você encontra o passo a passo para conhecer e aprender a fazer com a gente. Tem que perseverar, viu? Você consegue? Eu acho que sim, né? E esse canal existe para isso, para que você tenha onde perseverar. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.